Muitas crianças estão voltando às aulas e para os pais são várias as preocupações. Uma delas, o transporte escolar. E para evitar problemas e garantir a segurança dos filhos é preciso tomar alguns cuidados. Confira na reportagem de Fábio Salema. Se não bastasse o custo com o material escolar e a mensalidade do colégio, os pais têm que ter cuidado na hora de contratar o serviço de transporte escolar. Francisco, que é motorista há 10 anos e adora levar a meninada para os estudos, dá algumas dicas. Os pais, principalmente, eles não podem ter vergonha de cobrar da pessoa para quem eles estão contratando toda a documentação necessária. Autorização de tráfego em dia, que essa vence semestralmente, a carteira de habilitação, carteira D, com o gravame no verso, autorizado pelo transporte escolar e exerce atividade remunerada. Então, o pai é fácil ele fiscalizar. O Código Nacional de Trânsito criou limitações ao tipo de carro e também no atendimento das crianças. Os motoristas devem ter mais de 21 anos, ter a categoria D na habilitação e, para o credenciamento, é indispensável uma ficha criminal limpa e um curso específico para a atividade. O veículo deve passar por vistorias semestrais no Detran, onde são verificados os equipamentos obrigatórios e de segurança, como cintos em todas as poltronas. Uma outra preocupação dos pais deve ser com um contrato assinado pelo serviço. Por exemplo, se ele é cobrado durante as férias escolares, a forma de pagamento e os reajustes previstos. Analisar os percentuais de multas e encargos para o caso de quitação da mensalidade atrasada. Agora, se o desejo for rescindir o contrato, o ideal é que seja feita por escrito e a cópia do documento entregue ao transportador. Aldevânio tem 2 filhos em idade escolar. Ele já pensou em usar o serviço, mas desconfia da falta de fiscalização. Existem muitas empresas hoje prestando serviço, porém com qualidade de pouca credibilidade, vamos dizer assim. E por outro lado, a fiscalização também por parte do governo. Deveria ter especificamente uma política de fiscalização mais efetiva, né, na questão da qualidade de transporte, inspeção veicular. Bom, e o nosso convidado para tratar desse tema é o presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, José Geraldo Tardan. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Bom, quem que pode fazer o transporte escolar? Profissional autônomo, por exemplo, pode? Ele pode, desde que credenciado pelo Detran. Então, tanto o autônomo quanto uma pessoa jurídica pode praticar o transporte escolar. O que o pai deve tomar de cuidado é o mesmo que aquele transportador avisou. Verificar a carteira com gravame, se existe o gravame de transportador escolar, verificar a vistoria do ônibus ou do transporte escolar se está adequado, a cada 6 meses passa por uma vistoria de segurança, verificar o estágio do veículo, verificar se tem um monitor que acompanha as crianças, como que essa pessoa recebe e deixa a criança, os atrasos, tudo isso tem que ser levado em consideração para que os pais tenham um dia tranquilo e não seja surpreendido por um acidente, alguma coisa de desleixo do veículo. Bom, o transporte escolar ele costuma ser indicado pela própria escola. Sendo assim, caso de problemas, acidente, enfim, ela acaba respondendo solidariamente a esse fato ocorrido? A recomendação nossa é que os pais façam a contratação de um transporte escolar por alguém realmente que recomende. Tá? Então, olha, eu conheço tal empresa, a escola pode indicar, mas ela não pode fazer disso uma venda casada. Se ela for remunerada por essa indicação, ela responde solidariamente. Se ela não for remunerada, ela informar uma lista de transportadores, não conseguirá a responsabilidade solidária da escola. Agora, se ela presta o serviço também, aí ela responde objetivamente. Vamos reforçar aqui o que os pais devem observar, então, no momento de assinar um contrato com esse tipo de serviço. Pode, por exemplo, ser cobrado no mês de férias? Não, o Código de Defesa do Consumidor diz que você tem que pagar pelo serviço prestado. Então, se ele cobra 12 meses e o serviço é prestado no ano letivo, vamos supor, de 11 meses, ele não deve pagar esse 12º mês. Ele tem que ter atenção também sobre as cláusulas de rescisão, porque algumas multas que nós observamos são arbitrárias, podem chegar até 50% do valor que ele pagaria no contrato inteiro. E a Justiça tem optado por aplicação de multas de 10% a 15%. E isso se o pai tiver culpa nessa rescisão.
Se for uma rescisão unilateral. Sim. Nada que dê motivo a ele pleitear uma rescisão judicial. E para saber as dúvidas da população sobre esse assunto, a nossa equipe foi às ruas e gravou algumas perguntas. Vamos à primeira delas. A pergunta é a seguinte: as escolas particulares podem oferecer o transporte escolar aos alunos e cobrar por fora esse valor? Então, presidente. Pode, a escola pode prestar esse serviço também. Tá? Lógico que ele não vai estar incluído, ele fala por fora, não vai estar incluído na mensalidade. Serão dois tipos de contrato. O contrato do ano escolar, que é representado pela matrícula, e o contrato do transporte escolar. Não existe proibição disso. O que não pode ocorrer é a escola não aceitar que o aluno contrate uma empresa de fora. Aí estaria ocorrendo a venda casada, mas dessa forma pode ser sim. Essa fiscalização diária, no dia a dia, por exemplo, é feita pelo próprio Detran? É feita pelo próprio Detran. As blitz aqui em Brasília, ao contrário do que supõe aquele telespectador, ela é frequente e ela é muito rigorosa. Então, quem está licenciado realmente está dentro das normas. Acidentes de consumo pode ocorrer com todos. O que acontece com a empresa de transporte que estiver fora dessas normas? Ela vai ter a licença cassada, o motorista terá, ou o dono da empresa, a sua licença também para dirigir cassada, e ele pode vir a responder um processo criminal. São determinados veículos específicos para essa finalidade? Quais que seriam os modelos ideais? Os modelos ideais são as minivans e os micro-ônibus, por trazer mais segurança e conforto à criança. E o pai tem que olhar, na legislação, ela diz que o vidro não pode abrir mais que 10 centímetros, que tem que ter um cinto de segurança para cada criança, que as crianças não devem ser transportadas em pé, não deve ter mais que uma criança por assento. Isso é comum, às vezes você vê, passa um ônibus escolar, tem 3, 4 numa janela só, né, de um lado, mexendo com as pessoas. Então tem que ter esse cuidado, é necessário um monitor para ter essa segurança. Os pais devem orientar seus filhos para não distrair o motorista, ou seja, não brincar, não correr dentro do ônibus, para que se evite um acidente de consumo. Numa freada, essa criança pode ser arremessada pela janela. Ok. E vamos a mais uma pergunta sobre o tema de hoje. Vamos ver. Meu nome é Carla, sou assistente administrativo. Gostaria de saber, se houver um acidente, a empresa é obrigada a pagar pelo tratamento dos alunos? Então? Sim. A empresa ela é obrigada. Tá? Ela tem responsabilidade objetiva e, em caso de um acidente, ela responde por esse transporte. Como responde uma empresa de transporte aéreo, de transporte comum de ônibus. Então, ela pode vir a sofrer, sim, uma ação de responsabilidade civil. Se o pai contratar ciente uma empresa que não segue essas normas exigidas por lei e vier a ter problemas de acidente, enfim, no contrato, a quem que ele pode recorrer? Ele tem direito de rever seus direitos? Não, ele tem. Mesmo sabendo que ele contratou um serviço inadequado? Ele tem. A dificuldade que ele vai ter, na maioria das vezes, é conseguir que essa pessoa que faz esse transporte pirata seja responsabilizada, porque geralmente são pessoas autônomas, que não têm grande patrimônio. Então, no caso de um acidente, para você conseguir receber, conseguir condenar essa pessoa civilmente, será muito difícil. Ok. E vamos agora a mais uma pergunta sobre o tema. Vamos ver. Meu nome é Manuel Bueno, sou de Foz do Iguaçu, no Paraná, e sou professor, servidor do Estado. É obrigatório o monitor no ônibus escolar ou o motorista pode fazer este trabalho? Então, presidente, vamos então reforçar qual que seria o papel do monitor. O monitor é acompanhar a entrada da criança, verificar se os cintos estão colocados adequadamente, fechar as janelas, verificar a segurança, principalmente ele preocupa-se com a segurança da criança transportada. E mais ainda, na hora onde acontece bastante acidentes, é na hora de deixar a criança na escola, porque saem correndo, então o monitor vai na frente, verifica, pede para aguardar, organiza a descida do ônibus. Então é necessário, extremamente necessário esse monitor. Não, o motorista não pode fazer essas funções. Não, ele não tem como desenvolver as duas funções ao mesmo tempo. Então o adequado é que você contrate um transporte escolar com monitor. Os pais podem pedir desconto do preço em caso de falta do aluno? Ele está doente, vai faltar uma semana, ele pode pedir um desconto nesse caso? Ele pode pedir sim. Isso acontece até, vamos supor, com o serviço de telefonia, que você vai viajar e você pode pedir a suspensão por uns dias. Então, se a criança se ver afastada da escola por um motivo justo, nada que coloque ele numa situação de superioridade, porque ele pode pedir aí esse cancelamento dos pagamentos. Pode negociar, na verdade, com
com o transportador, com a empresa, porque senão ele fica vulnerável. Vamos supor que a criança passe por uma cirurgia, vai ficar 2 meses afastado da escola, ele vai continuar pagando? Não, ele não deve pagar. Se o aluno ele chegar atrasado, perder prova, enfim, quem que deve arcar com esse prejuízo? O transportador, desde que o motivo não seja caso fortuito ou força maior. Então, se acontecer alguma greve dos bombeiros, vamos supor, bombeiro de gasolina, frentista, ele não tem como abastecer, não tem como ser responsabilizado. Se acontece um acidente e aí o trânsito está parado, ele não tem como ser responsabilizado. Se tem uma enchente e não tem como chegar na escola no tempo que ele sempre também não pode ser responsabilizado. Não tendo essas intempéries, ele pode ser responsabilizado sim. Tá ok, presidente, muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Obrigado.